Parte 6. Aquário. A bibliotecária de olhar astuto estava de volta a seu tabuleiro de xadrez e mal ergueu os olhos quando Nora retornou. Isso foi horrível. A senhora Elme abriu um sorriso irônico. Eis aí uma prova, não é mesmo? Prova de quê? De que você pode escolher as opções, mas não as consequências. Mas mantenho o que eu disse, foi uma boa escolha. Só não foi o resultado desejado. Nora estudou o rosto de senhora Elme. Será que ela estava se divertindo com aquilo? Por que eu continuei lá? Perguntou Nora. Por que não voltei para casa depois que ela morreu? A senhora Elma deu de ombros. Você empacou. Estava de luto, deprimida. Você sabe como a depressão funciona. Aquilo fez sentido para Nora. Ela se lembrou de um estudo que havia lido em algum lugar sobre os peixes. Os peixes são mais parecidos com os seres humanos do que a maioria das pessoas imaginam. Os peixes ficam deprimidos. Testes foram feitos com peixe zebra. Pegaram um aquário e desenharam uma linha horizontal na lateral, a meia altura com um pincel marcador atômico. Os peixes deprimidos ficaram abaixo da linha, mas depois que receberam Prozac, esses mesmos peixes foram para cima da marca, para a parte superior do aquário, nadando de um lado para o outro, novinhos em folha. Os peixes ficam deprimidos quando carecem de estímulos, quando há carência de luto, quando ficam apenas ali, flutuando em um aquário que não se parece com nada. Talvez a Austrália tenha sido seu aquário vazio depois da morte de Izzy. Talvez ela não tenha tido nenhum incentivo para nadar acima da linha. E talvez até o Prozac ou a fluoxetina não tenha sido suficiente para ajudá-la a subir. Então ela ia simplesmente continuar naquele apartamento com Jojo e nunca mais se mudar, até ser obrigada a deixar o país. Talvez até suicídio teria sido uma escolha muito ativa. Talvez em algumas vidas você apenas flutue de um lado para o outro sem nenhuma outra expectativa e sequer tente mudar. Talvez esse seja o caso da maioria das vidas. Sei, concordou Nora agora em voz alta. Talvez eu tenha empacado. Talvez eu esteja empacada em todas as vidas. Quer dizer, talvez eu seja assim mesmo. Uma estrela do mar continua sendo uma estrela do mar em todas as vidas. Não existe uma vida em que uma estrela do mar seja professora de engenharia aeroespacial. E talvez não exista uma vida onde eu não esteja empacada. Na minha opinião, você está enganada. Tudo bem, então. Eu gostaria de experimentar a vida onde não estou empacada. Que vida seria essa? Não é você que deveria me dizer? A senhora El mandou como uma rainha para comer o peão e depois virou o tabuleiro. Eu sou só a bibliotecária. As bibliotecárias sabem das coisas. Elas guiam você para os livros certos, os mundos certos, e encontram os melhores lugares, como ferramentas de busca com alma. Exato. Você também precisa saber do que gosta, o que digitar no campo de busca metafórico. E às vezes precisa experimentar algumas coisas antes que isso fique evidente. Não tenho estômago suficiente. Não acho que vou conseguir fazer isso. A única maneira de aprender é vivendo. É o que você vive dizendo. Nora expirou ruidosamente. Era interessante saber que podia espirrar assim na biblioteca. Que se sentia inteira em seu corpo, que as coisas pareciam normais, porque este lugar não era nada normal, e seu corpo físico não estava ali. Não poderia estar. E, no entanto, estava para todos os efeitos porque ela estava, de algum modo, ali, os pés apoiados no chão como se a gravidade ainda existisse. Tá, disse ela, eu gostaria de uma vida onde sou bem-sucedida. A senhora Elma estalou a língua num gesto de desaprovação. Para alguém que leu vários livros, você não é muito específica com sua escolha de palavras. Foi mal. Sucesso, o que isso significa para você? Dinheiro? Não, ou melhor, talvez, mas essa não seria a característica determinante. Então, o que é o sucesso? Nora não fazia ideia do que era o sucesso. Ela vinha se sentindo um fracasso fazia tanto tempo. A senhora Elm sorriu com paciência. Você gostaria de consultar de novo o livro dos arrependimentos? Gostaria de refletir sobre aquelas más decisões que a desviaram do que quer que imagina ser sucesso? Nora fez que não com a cabeça depressa, como um cão sacudindo a água dos pelos. Não queria ser confrontada com aquela interminável lista de erros e escolhas equivocadas. Já estava deprimida o suficiente e, além do mais, conhecia bem seus arrependimentos. Arrependimentos não somem, não são picadas de mosquitos, eles coçam para sempre.
Não, não coçam, disse a senhora Elma lendo sua mente. Você não se arrepende de como cuidou do seu gato, nem se arrepende de não ter ido para a Austrália com Izzy. Nora sentiu. A senhora Elma tinha razão. Ela se lembrou de quando nadou na piscina de Ponte Beach, de como tinha sido bom, e sua estranha familiaridade. Desde cedo você foi encorajada a nadar, disse a senhora Elma. Fui. Seu pai sempre ficou feliz em levá-la até a piscina. Era uma das poucas coisas que deixava meu pai feliz, disse Nora. Ela havia associado a natação com a aprovação do pai e aproveitado a ausência de palavras faladas na água, porque era o oposto de seus pais gritando um com o outro. Por que desistiu da natação? Perguntou a senhora Elma. Assim que comecei a vencer competições, me tornei visível e eu não queria ser vista. Quanto mais de maior, numa idade em que a pessoa fica obcecada com o próprio corpo. Alguém disse que eu tinha ombros de homem. Foi uma bobagem, mas tinha várias dessas bobagens. E nessa idade você sente todas elas com muita intensidade. Na adolescência eu teria ficado invisível numa boa. As pessoas me chamavam de peixe. E não era um elogio, eu era tímida. Um dos motivos pelos quais eu preferia a biblioteca ao pátio ou as quadras de esportes da escola. Parece uma coisa pequena, mas ter aquele espaço ajudou de verdade. Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas, disse a senhora Emma. Você deve sempre se lembrar disso. Nora resgatou o passado na memória. Sua combinação de timidez e sensibilidade quando adolescente tinha sido uma mistura problemática. Mas ela jamais sofrera bullying de fato. Provavelmente porque todo mundo conhecia o irmão dela. E Joe, embora não fosse do tipo durão, sempre foi considerado descolado e popular o suficiente para que a sangue do seu sangue ficasse imune à tirania do pátio da escola. Ela venceu provas em competições locais, depois nacionais, mas quando completou 15 anos as coisas ficaram punk. Os treinos diários, voltas e mais voltas na piscina. Eu tive que desistir. A senhora Elma sentiu. E a ligação que você havia desenvolvido com seu pai se esgarçou e quase se rompeu por completo. Basicamente, ela podia ver a expressão do rosto do pai dentro do carro estacionado em frente ao centro de lazer de Bedford na manhã de domingo com chuviscos esparsos enquanto ela lhe dizia que não queria mais competir. Aquele olhar de decepção e frustração sem tamanho. Mas você poderia ter uma vida de sucesso, dissera ele. Sim, ela se lembrava agora. Você nunca vai ser uma estrela do rock, mas isso aqui é real. E está bem na sua frente. Se continuar treinando, vai acabar nas Olimpíadas, eu tenho certeza. Nora tinha se irritado com ele por ter dito aquilo, como se houvesse um caminho muito estreito para uma vida feliz e o caminho fosse o que ele havia traçado para ela. Como se a sua gestão da própria vida estivesse automaticamente errada. Mas o que ela não compreendia de todo, aos 15 anos, era como a sensação de arrependimento podia ser ruim, e o tamanho da dor que o pai sentia de estar tão perto da realização de um sonho que quase dava para tocar. Verdade seja dito, o pai de Nora nunca tinha sido um homem difícil. Além de ser extremamente crítico com relação a tudo que Nora fazia, a tudo que Nora queria e tudo que Nora acreditava, exceto quando tinha a ver com a natação, ela também vivia com a sensação de que só estar na presença dele era cometer algum tipo de crime invisível. Desde a lesão no ligamento que interrompeu a carreira dele no rugby, seu pai acreditava que o universo conspirava contra ele. E ele considerava Nora, pelo menos era o que ela sentia, parte daquele mesmo plano universal. Daquele instante no estacionamento em diante, ela tivera a sensação de que era, de fato, apenas uma extensão da dor do joelho esquerdo dele, uma ferida ambulante. Mas talvez ele soubesse o que iria acontecer. Talvez pudesse prever o modo como um arrependimento levaria a outro, até que, de repente, isso fosse tudo o que ela era, um livro inteiro de arrependimentos. Tá, senhora Elma, eu quero saber o que aconteceu na vida onde fiz o que o meu pai queria, onde treinei tanto quanto seria humanamente possível, onde nunca reclamava de acordar às 5 da manhã, nem de ir dormir às 9 da noite, onde nadei todo dia e nunca pensei em desistir, onde não me distraí com a música nem com a escrita de romances inacabados, onde sacrifiquei todo o resto pelo nado livre, onde não desisti, onde fiz tudo certo para chegar às Olimpíadas. Eu quero que você me leve para onde estou nessa vida. Por um instante, pareceu que a senhora Elme não tinha prestado atenção ao mini discurso de Nora, pois continuava franzindo a testa para o tabuleiro de xadrez, tentando encontrar uma saída para a estratégia dela mesma como adversário. A torre é a minha peça favorita, disse ela. É aquela que você acha que não precisa vigiar.
É uma peça simples. Você fica de olho na rainha, nos cavalos e no bispo, porque eles é o que são traiçoeiros. Mas é a torre que com frequência te derruba. A simplicidade nunca é exatamente o que parece. Nora se deu conta de que a senhora Elma provavelmente não estava falando só de xadrez, mas as prateleiras já estavam em movimento, rápidas como trens. Esta vida que você pediu, explicou a senhora Elma, fica um pouco mais distante do sonho do pub e da aventura na Austrália. Aquelas eram vidas mais próximas, esta envolve muitas escolhas diferentes, voltando bem mais atrás no tempo, e por isso o livro está um pouco mais longe, entende? Entendo. As bibliotecas precisam de um sistema. Os livros desaceleraram. Ah, aqui está. Desta vez, senhora Elma não se levantou, apenas ergueu a mão esquerda e um livro voou em sua direção. Como foi que a senhora fez isso? Não tenho a menor ideia. Agora aqui está a vida que você pediu. Pode ir. Nora pegou o livro. Leve, em bom estado, verde-limão. Ela abriu na primeira página. E desta vez se deu conta de que não estava sentindo absolutamente nada. A última atualização de status que Nora havia postado antes de se ver entre a vida e a morte. Tô com saudades do meu gato. Tô cansada. A vida bem-sucedida. Ela estava dormindo. Um nada nem sonhos profundos e agora, graças ao toque de um alarme de celular, acordou e não sabia onde estava. O telefone mostrava que eram 6:30 da manhã. O brilho da tela fez com que Nora conseguisse enxergar o interruptor ao lado da cama. Ela acendeu a luz e viu que estava num quarto de hotel. Parecia bastante sofisticado, de um jeito impessoal e corporativo em tons de azul. Uma pintura alegre e semi-abstrata, quase incênzane de uma maçã, ou quem sabe de uma pera, estava pendurada na parede. Havia uma garrafa cilíndrica de água mineral sem gás pela metade ao lado da cama. E uma caixa fechada de biscoitos amanteigados. Também alguns papéis impressos. Grampeados, algum tipo de agenda de compromissos. Ela leu o conteúdo. Itinerário para Nora Cid, integrante da Ordem do Império Britânico. Palestrante convidada à Conferência de Primavera, inspirando o sucesso de Gulliver Richard. 8h45, encontrar com Priya Navoluri de Gina Richard e Rory Longford, da Celebrities Perk e J no saguão do Hotel Intercontinental. 9h, teste de som. 9h05, teste de equipamentos técnicos. 9h30, Nora vai aguardar na área VIP ou assistir a primeira palestrante no salão principal. 10h15, Nora vai iniciar sua palestra. 10h45, perguntas do público. 11h, encontro com fãs. 11h30, término. Nora Shid, integrante da Ordem do Império Britânico, inspirando sucesso. Então existia uma vida onde ela era bem-sucedida. Isso já era alguma coisa. Nora ficou se perguntando quem seriam Jota e as outras pessoas que ela deveria encontrar no saguão do hotel. Em seguida, largou o papel e saiu da cama. Tinha tempo de sobra, porque estava acordada às 6h30. Talvez nadasse toda manhã. Aquilo faria sentido. Ela apertou um botão e as persianas abriram com um zumbido baixo, revelando uma vista do rio de arranha-céus e do domo branco de O2 Arena. Ela nunca tinha apreciado esta vista específica deste ângulo específico. Londres, Canary Wharf, do alto de cerca de 20 andares. Ela foi ao banheiro, azulejos bege, box amplo, toalhas brancas felpudas e percebeu que não se sentia tão mal como costumava se sentir pela manhã. Havia um espelho ocupando metade da parede oposta. Nora reagiu com perplexidade ao ver sua aparência e então riu. Parecia tão absurdamente saudável e forte. E nesta vida tinha um péssimo gosto para roupas de dormir. Pijama xadrez verde mostarda. O banheiro era bem grande. Grande bastante para poder deitar e fazer algumas flexões. 10 repetições seguidas, sem joelhos, sem nem ficar ofegante. Então passou para a posição da prancha e se manteve nela com apenas uma das mãos, depois só com a outra, sem nem tremer. Em seguida, fez algumas flexões burpee, sem qualquer dificuldade. Uau! Nora se levantou e deu uns tapinhos na barriga dura como pedra e se lembrou de como tinha ficado esbaforida na sua vida raiz ao percorrer a rua principal no que tinha sido tecnicamente tipo ontem. Ela não se sentia tão em forma desde a adolescência. Na verdade, nunca tinha se sentido tão em forma assim, mais forte com certeza.
Procurando no Facebook por Isabel Rich, descobriu que sua ex-melhor amiga estava viva e ainda morava na Austrália, o que deixou Nora muito feliz. Ela nem ligou para o fato de as duas não serem amigas nas redes sociais, já que era muito provável que nesta vida Nora não tinha ido para a Universidade de Bristol. E mesmo que tivesse, não teria feito o mesmo curso na faculdade. Foi uma certa lição de humildade se dar conta de que, muito embora esta Isabel Rich possa nunca ter conhecido Nora Schitt, ainda estava fazendo a mesma coisa que fazia na vida raiz de Nora. Deu uma olhada também no perfil de Dan. Ele estava aparentemente feliz, casado com uma instrutora de spinning chamada Gina Lord, sobrenome de solteira e Sharp. Os dois se casaram na Sicília. Em seguida, Nora deu uma busca no Google em Nora Schitt. Sua página na Wikipédia, ela tinha uma página na Wikipédia, dizia que de fato ela havia participado das Olimpíadas 2 vezes e que tinha se especializado em nado livre. Nora havia conquistado a medalha de ouro nos 800 metros livres, com um tempo bizarro de 8 minutos e 5 segundos, e a prata nos 400 metros. Isso tinha acontecido quando Nora estava com 22 anos. Ela havia conquistado outra medalha de prata aos 26 em um revezamento de 4 por 100 metros. Ficou ainda mais bizarro quando leu que foi a detentora, ainda que por pouco tempo, do recorde mundial para as mulheres nos 400 metros nado livre no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Depois disso, havia se aposentado das competições internacionais. Ela havia se aposentado aos 28 anos. Ao que parecia, Nora agora trabalhava para a BBC como comentarista de eventos de natação. Havia participado do programa de televisão A Cash of Sport, escrito uma autobiografia intitulada Nádia Afund, era técnica assistente convidada da equipe de natação britânica e ainda nadava 2 horas todos os dias. Ela doava montanhas de dinheiros para a caridade, principalmente para o Hospital de Câncer Marie Curie, e tinha organizado uma maratona aquática beneficente ao redor do Bristol Pier para a Sociedade de Conservação Marítima. Desde que se aposentou da carreira profissional no esporte, havia atravessado o Canal do Mancha 2 vezes. Havia um link para um TED Talk seu sobre a importância da estamina no esporte, nos treinos e na vida. Acumulava mais de 1 milhão de visualizações. Quando começou a assistir o vídeo, Nora teve a sensação de estar vendo outra pessoa falar. Essa mulher era confiante, dominava o palco, tinha ótima postura, sorria com naturalidade enquanto falava e conseguia fazer a plateia sorrir, gargalhar, aplaudir e assentir com a cabeça, tudo na hora certa. Nora nunca tinha imaginado que poderia ser assim, e tentou memorizar o que essa outra Nora estava fazendo, mas se deu conta de que nunca seria capaz disso. Pessoas com estamina não são feitas de nenhum material diferente de ninguém, falava ela. A única diferença é que elas têm um objetivo específico em mente e a determinação para chegar até ele. Estamina é essencial para manter o foco em uma vida cheia de distrações. É a habilidade de perseverar em uma tarefa quando o corpo e a mente estão no limite. A habilidade de manter a cabeça baixa, nadando em sua raia, sem olhar para os lados, sem se preocupar com quem pode te ultrapassar. Quem diabos era aquela pessoa? Ela avançou um pouco o vídeo e essa outra Nora continuava a falar com a confiança de uma Joana d'Arc da autoajuda. Se você tem como objetivo ser algo que não é, vai ser sempre fracassar. Tenha como objetivo ser você. Ser, agir e pensar como você. Ser a versão mais verdadeira de si. Abrace essa singularidade. Apoie, ame, trabalhe arduamente essa singularidade. E não dê a menor bola quando as pessoas ridicularizarem ou zombarem dela. A maioria das fofocas é inveja disfarçada. Mantenha a cabeça baixa. Mantenha a estamina. Continue a nadar. Continue a nadar, murmurou Nora, encoando este outro eu e se perguntando se o hotel tinha piscina. O vídeo desapareceu e 1 segundo depois seu celular começou a vibrar. Um nome apareceu, Nádia. Ela não conhecia nenhuma Nádia em sua vida original. Não sabia se a visão desse nome teria inspirado uma reação de alegria ou de terror nessa versão de si mesmo. Só havia um jeito de descobrir. Alô? Querida, uma voz que não reconhecia. Uma voz que parecia íntima, mas não totalmente afetuosa. Tinha um sotaque, talvez russo. Espero que esteja tudo bem com você. Oi, Nádia, obrigada, tudo bem. Só estou aqui no hotel me preparando para a conferência. Ela tentou passar animação na voz. Ah, é, a conferência, 15 mil libras por uma palestra, parece bom.
Parece um absurdo, mas ela também se perguntou como Nádia fosse quem fosse saber daquilo. Ah, é. Joy nos contou. Joy, pois é. Então, preciso falar com você em algum momento sobre o aniversário do seu pai. O quê? Sei que ele adoraria que você viesse aqui nos visitar. Todo o corpo dela ficou gelado e fraco, como se tivesse visto um fantasma. Nora se lembrou do enterro do pai, de abraçar o irmão enquanto os dois choravam no ombro do outro. Meu pai, meu falecido pai, ele acabou de voltar do jardim. Quer trocar uma palavrinha com ele? Isso era tão extraordinário, tão chocante, que estava totalmente fora de sincronia com seu tom de voz. Ela falou de modo casual, quase como se não fosse nada demais. O quê? Quer falar com seu pai? Ela demorou um pouco, de repente perdeu o rebolado. Eu mal conseguia falar ou respirar, não sabia o que dizer. Tudo parecia irreal. Era como uma viagem no tempo. Como se ela tivesse caído e atravessado 2 décadas. Ficou tarde demais para responder, porque o que ouviu em seguida foi nada dizendo. Aqui está ele, Nora quase desligou. Talvez devesse ter desligado, mas não desligou. Agora sabia que era uma possibilidade. Precisava ouvir a voz do pai de novo. Primeiro, a respiração dele. Em seguida, oi Nora, tudo bem? Simples assim. Casual, vago, rotineiro. Era ele, sua voz. A voz marcante que fora sempre tão cadenciada. Mas um pouco mais fina, talvez um pouco mais fraca. Uma voz 15 anos mais velha do que deveria ser. Pai, disse ela, a voz um sussurro atordoado. É você? Está tudo bem, Nora? A ligação está ruim. Quer tentar o FaceTime? FaceTime, ver o rosto dele? Não. Isso seria demais. Isso já era demais. Só de pensar que havia uma versão do pai viva numa época posterior à invenção do FaceTime. Seu pai pertencia ao mundo de telefone fixos. Quando ele morreu, ele estava apenas começando a se familiarizar com conceitos radicais como e-mails e mensagens de texto. Não, disse ela. O problema era só eu mesmo. Estava pensando em outra coisa. Estou um pouco distraída, foi mal. Tudo bem com você? Tudo. Levamos Sally ao veterinário ontem. Ela presumiu que Sally fosse uma cadela. Seus pais nunca tiveram cachorro e nenhum outro animal de estimação. Nora havia implorado por um cão ou gato quando era pequena, mas o pai sempre dissera que bicho prende muita gente. O que tem de errado com ela? Perguntou Nora, tentando soar natural agora. O ouvido de novo. A infecção que não cansa de voltar. Ah, tá, disse ela como se conhecesse Sally e seu ouvido problemático. Pobre Sally. Eu te amo, papai. Eu só queria dizer que você está bem, Nora. Você parece estar um pouco emotiva. Eu só não digo isso tantas vezes quanto deveria. Só quero que você saiba que eu te amo. Você é um bom pai. E numa outra vida, a vida onde eu desisti da natação, eu me arrependo muito de não ter feito isso. Nora? Ela se sentia esquisita perguntando qualquer coisa a ele, mas precisava saber. As perguntas começaram a jorrar dela como água de um geyser. Você está bem, pai? Por que eu não estaria? É só que, sabe, você costumava se queixar de dores no peito. Não senti nada mais desde que comecei a cuidar da saúde de novo. Isso faz anos, você lembra quando adotei uma vida saudável? Andar com atletas olímpicos faz isso com você. Voltei à forma física que tinha quando jogava rugby. Já são quase 16 anos sem beber também. Colesterol e pressão sanguínea perfeitos, o médico disse. Ah, é sim, eu me lembro disso. E então outro questionamento lhe ocorreu, mas não tinha ideia de como perguntar aquilo, porque decidiu ser direta. Há quanto tempo você está com a Nádia mesmo? Você está tendo algum problema de memória ou coisa assim? Não. Sim, talvez. É que eu tenho pensado muito na vida ultimamente. Virou filósofo agora? Ué, eu me formei em filosofia. Quando? Deixa pra lá, só não consigo me lembrar de como você e Nádia se conheceram. Ela ouviu um suspiro estranho do outro lado da linha. Ele passou a falar com a outra, certa rudez na voz. Você sabe como a gente se conheceu. Por que está trazendo isso tudo à tona? Foi alguma coisa que aquele terapeuta resolveu cutucar? Porque você sabe o que penso sobre o assunto. Eu tenho um terapeuta. Foi mal, pai. Tudo bem. Só quero ter certeza de que você está feliz. Óbvio que estou. Tenho uma filha campeã olímpica e finalmente encontrei o amor da minha vida. E você está melhor. Da cabeça, digo, depois de Portugal. Nora queria saber o que havia acontecido em Portugal, mas antes tinha outra pergunta a fazer. E a mamãe, não foi ela o amor da sua vida? Ela foi um dia, mas as coisas mudam, Nora. Ah, qual é? Você já é bem grandinha. Nora colocou o pai em viva voz. Entrou de novo na sua página de Wikipédia. Como era de esperar, seus pais tinham divorciado depois que o pai teve um caso com Nadia Vanko, mãe do nadador ucraniano Yegor Vanko. E nessa linha do tempo, a mãe havia morrido mais cedo, em 2011.
E tudo porque Nora nunca havia se sentado naquele estacionamento em Bedford e dito ao pai que não queria mais participar de competições de natação. Nora teve aquela sensação de novo, de que estava sumindo aos poucos, de que tinha concluído de que esta vida não era para ela e por isso estava desaparecendo e voltando à biblioteca. Mas permaneceu onde estava. Ela se despediu do pai, encerrou a ligação e continuou a ler sobre si mesma. Era solteira, embora tivesse tido um relacionamento de 3 anos com o medalhista olímpico americano Scott Richard, com quem morou por algum tempo na Califórnia, em La Roja, em San Diego. Agora morava na zona oeste de Londres. Após ler a página completa, ela largou o celular e decidiu descobrir se havia uma piscina no hotel. Queria fazer o que estaria fazendo nesta vida, ou seja, nadando. E talvez a água fosse ajudá-la a pensar no que dizer. Foi uma nadada excepcional, apesar de ter rendido pouca inspiração criativa, e acalmou depois da experiência de conversar com o falecido pai. Nora tinha piscina só para si e deu várias voltas nadando o peito sem precisar pensar. Era uma sensação tão empoderadora estar tão forte e em tão boa forma física e ter tamanho domínio da água que por um instante parou de não se preocupar com o pai e de ter que dar uma palestra para o qual não estava exatamente preparada. Mas enquanto nadava, seu estado de espírito foi se modificando. Ela considerou aqueles anos que o pai tinha ganhado e a mãe perdido, e ao pensar nisso foi ficando cada vez mais zangada com ele, o que a impediu a nadar ainda mais rápido. Nora sempre tinha imaginado que os pais eram orgulhosos demais para se divorciar. Então, em vez disso, deixava os ressentimentos crescerem por dentro, projetando-os nos filhos, principalmente Nora. E nadar havia sido seu único passaporte para a aprovação. Aqui nesta vida que experimentava agora, Nora tinha seguido uma carreira para fazer o pai feliz, enquanto sacrificava seus relacionamentos, seu amor pela música, seus sonhos, além de qualquer coisa que não envolvesse uma medalha, sua vida. E o pai havia retribuído, tendo um caso com essa tal de Nádia, abandonado sua mãe e continuava rude com ela, depois de tudo isso. Foda-se o pai, pelo menos esta versão dele. Ao trocar para o nado livre, Nora se deu conta de que não era culpa sua que os pais jamais tivessem sido capazes de amá-la como seria esperado, incondicionalmente. Não era sua culpa o fato de sua mãe focar em cada defeito seu, começando pela simetria de suas orelhas. Não. Começou muito antes disso, na verdade. O primeiro problema foi que Nora havia ousado, de algum modo, dar as caras no mundo no momento em que o casamento dos pais estava relativamente frágil. A mãe caiu em depressão e o pai se voltou para os copos de uísque puro malte. Nora deu mais 30 voltas e a sua mente se acalmou e ela começou a se sentir livre, sozinha com a água. Quando por fim saiu da piscina e voltou para o quarto, vestiu as únicas peças de roupas limpas que havia no cômodo, um elegante terninho azul marinho, e ficou olhando fixamente para o interior de sua mala. Ela sentiu a profunda solidão que emanava de dentro. Havia um exemplar de seu próprio livro. Na capa ele exibia um olhar de determinação férrea e estava com o maior da equipe de natação da Grã-Bretanha. Nora ergueu o exemplar e viu em letras miúdas que tinha sido escrita em parceria com Amanda Sands. Amanda Sands, a internet lhe disse, era ghostwriter de vasta gama de celebridades do mundo do esporte. Em seguida, olhou para o relógio. Era hora de se dirigir para o saguão do hotel. Paradas à sua espera, havia 2 pessoas bem vestidas que ela não reconheceu, e uma que com certeza sabia quem era. Ele usava terno e estava barbeado com a perfeição nesta vida. O cabelo repartido de lado e impecável, mas era o Joey de sempre. As sobrancelhas de pelos castanhos ainda bem grossas. É seu lado italiano, costumava dizer a mãe deles. Joey. E tem mais, ele estava sorrindo para ela, um enorme sorriso fraterno e singelo. Bom dia, maninha, disse ele, surpreso e um tanto sem jeito com a duração do abraço que ela estava lhe dando. Quando o abraço chegou ao fim, ele apresentou as outras 2 pessoas que o acompanhavam. Esta é a Priya, da Gulliver Richis, a empresa responsável pela organização da conferência, e este é Rory, obviamente, da Celebrity Speak. Oi, Priya, disse Roy. Oi, Rony, é um prazer. É sim, disse Priya rindo. Estamos tão felizes em ter você aqui. Você fala como se nós 2 nunca tivéssemos nos vistos antes, disse Rory com uma risada estrondosa. Nora saiu pela tangente. Eu sei que nós já nos conhecemos, Rory. Eu estava só fazendo graça. Você conhece meu senso de humor. Você tem senso de humor? Boa, Rory. Tá, disse o irmão olhando para ela e sorrindo. Quer ver o espaço? Ela não conseguia parar de sorrir. Ali estava o seu irmão. Seu irmão que fazia 2 anos que não via, com quem não tinha nem um pequeno vestígio de bom relacionamento fazia mais tempo ainda.
com uma aparência saudável e feliz e parecendo gostar dela de verdade. O espaço é o salão onde você vai dar a palestra. Está tudo pronto, acrescentou Priya prestativa. É um salão enorme, disse Rora em sinal de aprovação enquanto segurava um copo descartável de café. Nora então concordou e foi levá-la até uma grande sala de conferências azul, com um palco amplo e cerca de 1.000 cadeiras vazias. Um técnico todo de preto se aproximou e perguntou: qual você prefere? Lapela de mão ou de cabeça? O quê? Que tipo de microfone você vai querer lá em cima? Ah, de cabeça, respondeu o irmão no lugar de Nora. É, de cabeça, disse Nora. Foi só um palpite, explicou o irmão. Depois daquele pesadelo com o microfone em Cardiff. Ah, é, total, que pesadelo. Priya estava sorrindo para ela, querendo perguntar alguma coisa. É impressão minha ou você não trouxe nenhum arquivo para a sua apresentação? Nenhum PowerPoint, nem nada assim? Eu. O irmão e Rory encararam um pouco preocupados. Obviamente, aquela era uma pergunta para a qual deveria saber a resposta, mas não sabia. Sim, disse ela, então notou a expressão do irmão. Eu não trouxe nenhum material de apoio visual. E todos a olharam como se houvesse algo de errado com ela, mas Nora apenas sorriu.